Começando mais um ponto de encontro, hoje com a senadora da República por Pernambuco, Tereza Leitão, que é do PT. Senadora, muito obrigado em nos receber no nosso programa aqui da CBN, no seu escritório em Recife. Eu que agradeço, Elielton, sabendo principalmente que você veio do Vaticano, direto aqui para o nosso escritório, participou de todo aquele anúncio, né, tão bonito, né, que deixou a gente tão aliviado. A senhora gostou do novo Papa, Tereza? Gostei. Eu acho que Francisco foi um Papa fora da curva, né? E vai ser difícil a gente ter um igual a ele, mas a gente tem um parecido, porque também as pessoas são diferentes, Claro. né? Eu acho que o Leão XIV, ele deu pistas muito importantes de como ele vai proceder. A própria origem dele, que é agostiniana, né? Isso. Santo Agostinho foi um dos filósofos e teólogos mais importantes, né, da Igreja Católica. O nome que ele escolheu é de sucessor de Leão XIII, que foi um papa que primeiro pautou o direito dos trabalhadores em uma encíclica. Isso. E eu acho que os discursos, né, as falas públicas, as homilias que ele vem fazendo, a defesa da paz, a defesa dos pobres, indicam que nós teremos um bom Papa. É porque o Papa geralmente é a voz da consciência, né, na sociedade, em um mundo tão polarizado. Né? Senadora, vamos falar um pouco do seu mandato. Às vezes o mandato do senador parece que é um pouco mais distante da população, mas o seu parece que vai na contramão disso. Como é? Eu lembro que eu fui no seu gabinete lá em Brasília, a professora no Senado, né? Uma coisa assim. Como é que está hoje o seu mandato? Que balanço a senhora pode fazer para a gente? É de muito trabalho mesmo. Lembra você que na campanha eu estabeleci alguns ícones, né? Algumas insígnias para o nosso mandato. A primeira foi essa, vai ter professora no Senado. Não que não tenha, deve ter. Tem inclusive uma que se denomina professora, mas uma professora vinda da sala de aula, uma professora vinda do Sintep, uma professora que foi deputada estadual por 20 anos, 5 mandatos consecutivos. Nenhuma mulher ainda conseguiu isso, espero que consiga, mas eu fui a primeira. E isso leva e retorna um mandato do Senado para uma base, né? Eu represento a educação porque sou professora, porque sou de formação, de ofício, já ocupei vários cargos em relação à educação, mas o pé é no chão da escola. E a outra foi um aspecto que eu sempre defendi, de ser uma senadora municipalista. Não apenas para conceder emendas, que já tem emenda minha em quase todos os municípios de Pernambuco. Faltam pouquíssimos, eu acho que uns 10 ou 12 faltam receber emendas nossas. Mas uma professora, uma senadora municipalista que seja presente na vida dos municípios, que vote ações no Congresso, que beneficie os municípios, que acompanhe a vida dos municípios e, evidentemente, que contribua, não é, com o orçamento dos municípios. Então, isso tem nos feito receber muitos prefeitos em Brasília. Agora, essa semana vai ser a marcha dos prefeitos, não é? Receber muitos prefeitos aqui no gabinete, retomar para os municípios. Ainda não retomei a todos, porque o primeiro ano eu tive muita dificuldade de mobilidade por conta daquela cirurgia. Mas já ficou bem? Não tem perguntado. Fiquei bem. Né? Já estou retomando as minhas viagens. E quebrar um pouco esse estigma de que o senador, de que a senadora é um ente distante, não é? Eu acho que o Senado tem uma responsabilidade imensa. É chamado uma casa alta exatamente por isto. Nós somos apenas 81. Somos majoritários, ou seja, iguais em todos os estados. De Sergipe a São Paulo, a Amazonas, né? Somos 3. Então, isso nos dá uma responsabilidade com as pautas, né, que são pautas para a República, são pautas para o Brasil. E eu estou feliz. É muito trabalho, né, lá e cá, toda semana. Mas eu acho que depois do primeiro ano, que foi um ano da gente se situar melhor, eu acho que a gente está conseguindo avançar com o mandato. Como tem sido ser uma senadora de esquerda, de tradição dentro do PT, em meio a um Senado conservador?
Porque talvez, se a gente fizer um balanço, esse é o Senado mais conservador das últimas legislaturas. O Congresso, de modo geral. Como tudo, né? Não falo o Senado que é só para lá. O Congresso, de modo geral. O Senado, eu acho que a gente ainda consegue trabalhar melhor. Melhor que a Câmara, do que a Câmara, acho. Talvez porque somos quantidade menor, o perfil... As experiências também são outras, exatamente. Né? E o perfil dos senadores é perfil de muita experiência, né? Muitos são senadores há 2 mandatos, 3 mandatos. Muitos já foram ministros e muito ex-ministro. Ex-governadores, né? Muitos já foram governadores, então tem um nível de experiência política, de experiência administrativa muito rico e que termina nos enriquecendo também, né? Quem está chegando se enriquece com aquele ambiente. Eu tenho me comportado e vou ser assim até o fim, porque eu acho que eu vou ser sempre senadora de Lula, nesse mandato e no seguinte, e tenho procurado me comportar muito determinadamente como base do governo, com as teses que nós elegemos, fazendo algumas interlocuções necessárias, porque muitas vezes o governo não faz do jeito que a gente espera ou do jeito que a gente quer. Quem leva a mensagem do contraditório somos nós. Nós somos muito beneficiados pelo líder que temos. Jacques Wagner é um líder muito experiente, né? Experiente, paciente, né? Duro também, às vezes. Duro quando precisa, o que não pode abrir mão a gente não abre, perdemos alguma coisa, mas a maior parte das posições nós temos ganhado com diálogo e com defesa, né? Que a gente precisa fazer. Eu estou enfrentando um novo desafio agora, que é a presidência da Comissão de Educação e Cultura, no debate do Plano Nacional de Educação, que certamente vai me levar a um trânsito necessário, que já foi iniciado com as entidades do setor da educação, com a Câmara, porque o plano começou a tramitar já na Câmara, e com o próprio governo. É um desafio grande. Eu tinha presidido antes 2 comissões especiais. A Comissão da Reforma do Ensino Médio e a Comissão do Bicentenário da Confederação do Equador, que termina seus trabalhos agora, esse próximo mês. Mas presidir uma comissão permanente é mais desafiador, é mais completo, eu diria, e principalmente a Comissão de Educação. E como a senhora está vendo esse desenrolar dessa comissão, embora a senhora assumiu agora há pouco, para desse ano de 2025? Tem algumas pautas importantes que a gente pode trilhar? Temos. Ela é Comissão de Educação e Cultura. Isso. Né? Na parte da cultura, foi aprovado recentemente no colegiado o Plano Nacional de Cultura. O ano passado nós aprovamos muita coisa importante. Aprovamos a Lei das Telas, aprovamos o Marco Legal da Cultura. Recentemente aprovamos a transformação da Lei Aldir Blanc em política permanente. Tem coisa muito importante. E vamos aprovar certamente esse Plano Nacional de Cultura, que vai ganhar formato de lei, projeto de lei, para chegar ao Senado. E o Plano Nacional de Educação, que é a política mais estruturante da área de educação. Tem a aprovação, antes de eu chegar lá, na legislatura passada, foi aprovado o Sistema Nacional de Educação, de autoria do senador Flávio Arnes, ex-presidente da comissão, que foi para a Câmara. E agora a gente está com esse foco na lei, que é uma lei do Executivo, de iniciativa do Executivo, mas que a gente quer fazer um debate amplo com a sociedade. Eu aprovei na comissão um ciclo de 12 audiências públicas, já realizamos 4 e estamos tentando cadenciar o passo com o passo da Câmara, para que assim que for aprovado lá, e a gente pediu para no máximo em agosto esse projeto nos chegar, para poder a gente fazer o debate no Senado. É um projeto muito longo, muito estruturante, tem muitas emendas, com certeza vai ter muitas emendas das entidades, dos parlamentares, para poder a gente ter um plano diferente do passado, né, que não foi praticamente executado. A gente tem um plano que seja execuível e melhore a educação. Quem está nos acompanhando pela rádio, dizer que estamos conversando com a senadora
de Pernambuco, Tereza Leitão. Senadora, houve rumores no início da sua legislatura, do início da sua posse para cá, e eu queria encerrar esse assunto, porque nunca ninguém perguntou, talvez, diretamente da senhora. Houve alguma possibilidade de a senhora assumir algum ministério alguma vez na vida do governo do presidente Lula? Teve algum convite sobre isso? No início do mandato não houve nenhuma especulação nesse sentido, nenhum convite nesse sentido. Especulação houve, não houve? Especulação houve. Passado esse processo, quando a gente retoma agora a reforma ministerial, né, que Lula vem fazendo, especulou-se muito que eu iria para o Ministério das Mulheres. Isso. Né? Não foi feito um convite direto. Eu soube que... Teve alguma sondagem, senhora, não? Soube. Eu soube que houve, não só eu, houve também para a deputada Benedita da Silva, né? Mas o que foi que pesou nessa desistência? Eu já era presidente da Comissão de Educação e Cultura. Isso pegou. Então, uma tarefa imensa que eu tenho pela frente. Eu acho que o mandato, não só na temática da educação, mas na temática das mulheres, na defesa da democracia, na defesa do presidente Lula, do nosso governo, vem fazendo um embate importante, e não prosperou, ficou muito no nível das especulações. Foram várias especulações, Luciana Santos, isso. Benedita, era um monte de mulher, né? Todas elas... Mas quando você diz que valorosas, pensou, foi da sua parte ou da parte do governo? Do conjunto, porque o diálogo nem chegou a ser estabelecido, Elielson. Entendi. Por isso que eu digo que foi muito assim, de especulação mesmo. E você sabe que desejos também, né, de alguns. Senador, eu queria falar, falando do governo Lula, qual a sua avaliação do governo Lula? Isenta do processo, as pesquisas apontam um não bom momento do presidente Lula. A senhora acha que ele poderá reverter isso e chegar bem em 26? Eu acho inclusive que ele está começando, não é? É o que ele designou no início do ano. Esse ano vai ser o ano da colheita. É um governo que teve primeiro turno com uma composição política. Isso. Segundo turno, ampliou-se com o MDB. Terceiro turno, ampliou-se com a União Brasil e o PP. Para governar. Para governar. Então, o fator governabilidade, ele é muito forte. A necessidade de ter governabilidade. No entanto, a Câmara não tem respondido a essa governabilidade com critérios e muito menos com sintonia. Porque se você tem 3 ministros, não é brincadeira não. Não é pouco, não é? Aí o partido não vota nas propostas. Se criou um falso atrito da Secretaria de Relações Institucionais com a Câmara, que nunca houve com a Câmara, era com o ex-presidente da Câmara. Né? Então, uma guerra de força entre o Padilha e o Arthur Lira. Exatamente. Arthur Lira se conduziu muito mal como presidente reeleito e com nosso apoio. Se conduziu muito mal porque perdeu a força política de fazer o que quisesse com o orçamento, como ele fez com o orçamento secreto. Acho que isso é o ponto principal. É o ponto. A tarefa da Câmara não é gerir orçamento. A senhora acha que Lira queria fazer o mesmo que fez com o Bolsonaro? Não tenho dúvida. A tentativa foi essa. No Senado a gente nunca teve problemas com a relação política do governo, nem com a Casa Civil e nem com a Secretaria de Relações Institucionais. Então se criou muito climão, eu acho, porque isso bate no governo. Não que o governo esteja 100%, não. Eu acho que tem nós que precisam ser desatados, tem alguns gargalos, sim. A comunicação melhorou para a senhora? Melhorou. Acho que melhorou, sim. Melhorou de conteúdo, melhorou de forma, né? Mas ainda precisa melhorar mais, né? Porque isso, como a gente tem um compromisso com a verdade, dizer a verdade nas redes sociais muitas vezes custa caro. É melhor ficar fazendo vídeo de fake news, de mentiras, para iludir o eleitor, né? Mas o conjunto do governo, o conjunto da obra, você observa melhorias consolidadas no emprego, na renda, na saída da pobreza. O que nós nos propusemos a fazer, nós estamos fazendo. Na educação, na saúde. Então,
quais são os gargalos que o governo precisa tratar. É isso que, nessa fase final do governo, a gente precisa ver. Mas vamos chegar bem em 26, você vai ver, nós vamos chegar bem. A senhora acha que Lula é candidato à reeleição? Acho que ele é candidato à reeleição, tanto é que já existe uma grande disputa pela vice. Isso. A gente vai ter que tratar isso com muito cuidado estratégico, não é? Com muito cuidado mesmo. Tem o MDB querendo aí, O né? MDB está querendo, o PSD sinaliza, e a Aliança Nacional é com o PSB. Qual é a vantagem do PSB em relação aos outros partidos? É que o PSB consegue ser um partido nacional. Não é um partido que vai ficar uma perna com Lula e outra perna com outro candidato. Feito do PSD hoje. Com o PSD hoje. Não é. E o MDB que também a gente não sabe para onde vai. Aqui o MDB é retalho. Né? E também agora está debatendo a fusão, né, com o PP para criar uma federação. Então isso tudo não é coisa para esse ano. Eu acho que isso tudo é coisa para o próximo ano. Esse ano é a gente azeitar o governo. Tem fatos da conjuntura internacional que implicam diretamente. Não estava num roteiro, por exemplo, aumentar a taxa de juros. Não estava. Já era para começar pelos planejamentos que nos foram apresentados. Chega na ponta, né? Era para começar a declinar. Por que isso não aconteceu? O tarifaço de Trump. Muita gente, porque Lula foi conversar com todo mundo, com a China, com a Rússia. É a balança comercial. O Brasil não pode perder por conta desse tarifaço, né? E nem ficar refém dos Estados Unidos, com a produção, o crescimento da indústria, a produção de grãos que o Brasil tem, a produção na agricultura que o Brasil tem, não pode ficar refém. Os BRICS têm um papel importantíssimo e o Brasil tem um papel mais importante ainda nos BRICS. Então, esse ajuste da economia, Elielson, é uma coisa que impacta na vida de todo mundo e também diz muito de onde o governo quer chegar. O que é que a gente quer fazer? Então, acho que isso... A senhora acha que o Haddad está indo bem na economia? Está bem, está bem. Está bem. Nós aprovamos o arcabouço fiscal, aprovamos a reforma tributária e vamos aprovar agora uma medida prioritária para nós e para o nosso governo, que é o imposto da renda. A proposta não é da renda. E isso vai trazer um resultado a médio prazo, de imediato, para quem ganha até R$5.000, que não será mais taxado no imposto de renda, vai diminuir a alíquota de quem ganha até R$7.200, e isso vai dar uma virada na economia e uma virada no que a gente considera, como Lula dizia na campanha, botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Porque acoplada a isto vem a taxação de grandes fortunas, que atinge pouca gente. As pessoas às vezes dizem assim, grande fortuna, olha, eu ganho 15 milhões por mês, eu ganho 50 mil por mês. Eu sou grande fortuna? Não, meu amigo. Você não chega nem perto do que é grande fortuna, com renda, com dividendos, né? Isso daí é um estalo. Então, são cento e poucas mil pessoas que concentram praticamente toda a renda do país. Então, isso é um salto de qualidade, isso é uma inversão de prioridades, é uma inversão orçamentária com foco no social. E isso também tem um foco na virada de chave da popularidade, a senhora acha que... Tenho certeza, porque a popularidade de Lula, ela nunca caiu muito, não. Nunca caiu muito e ela se revigora com muita facilidade, né? Então, o governo, observe as análises das pesquisas da aprovação do governo e da aprovação pessoal do presidente. Eu acho que isso dá gordura, muita gordura, à própria performance do presidente, não é, de superar essas dificuldades que existem em todo o governo. Estamos com mais dificuldade pelo que pegamos de desconstrução total do que havia no país e também os desafios de uma nova ordem mundial. Senadora, ainda na pauta do Congresso Nacional, a Câmara de Deputados aprovou essa semana passada um aumento de quantidade de parlamentares. Agora vai para o Senado. Qual a sua opinião sobre esse tema? A senhora, como senadora que deve votar a matéria
vai manter o que a Câmara fez ou vai preferir revisar? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma profunda revisão. Primeiro, nos critérios. Ficou meio estranho aqueles critérios. Alguns estados aumentaram, outros não? Ficou meio estranho, porque sempre o critério é populacional. Isso. Tem uma base... Do IBGE. Tem uma base e depois tem o critério que diferencia. Eu acho que ali pesou muito, eu não quero perder. Porque com mais vagas a eleição é mais fácil. Não estou ofendendo ninguém com isso, estou dizendo que é o que aparenta ser, né? Chegando, foi muito rápido o debate. Não foi um debate que envolveu a sociedade, foi rápido demais. Chegando ao Senado, a gente vai ter que se debruçar sobre isso com muito cuidado. Com muito cuidado. Primeiro porque como a gente é uma casa majoritária, a gente não pode desdenhar também de quem não é. Tem que compreender os motivos que levaram os parlamentares a fazer isso. Criticar a forma, que eu acho que não foi uma forma boa, tanto é que muitos partidos liberaram a bancada, inclusive isso. O PT, e espero que a gente não seja liberado no Senado, porque uma posição partidária é uma posição que nos fortalece. Nós somos 10 no Senado, a gente precisa sentar, analisar e verificar a posição que vamos tomar como bancada. Já houve um anúncio de um senador isoladamente, que foi Contarato, mas a bancada em si não debateu. Isso deve ser assunto da nossa próxima reunião. Senadora, qual a sua avaliação, trazendo agora para uma política estadual, qual a sua avaliação do governo Raquel Lira e dos primeiros desenhos do governo Raquel Lira nesses primeiros anos aí de gestão? Eu acho que Raquel passou um ano parada, só criticando Paulo Câmara, revisando todas as licitações, dizendo que pegou o governo quebrado, sem comprovar aonde foi que ela pegou o governo quebrado. Aquele típico discurso de oposição, que olha para o retrovisor para justificar os passos seguintes. A partir do segundo ano, e agora no início do terceiro, acho que ela começou a se mexer mais e melhor, sabendo que não pode prescindir da bancada, embora nenhum dos 3 senadores tenham ficado no palanque dela, mas nós fomos lá e nos colocamos à disposição desde o primeiro ano. Fomos em bloco, fomos nós 3. Eu lembro. Pedi a ela as prioridades, né? Ela nos deu as prioridades e nós estamos atuando de forma a ajudar o governo. Ela é muito bem recebida pelo presidente Lula e não seria diferente do ponto de vista administrativo, porque o Nordeste como um todo está dentro da perspectiva de integração nacional que Lula trabalha desde o primeiro governo. A gente não pode ficar só no eixo sul-sudeste, a gente tem que pensar no norte, tem que pensar no nordeste. Então, muitos investimentos do Nordeste são da ordem, da sintonia e da perspectiva regional do presidente Lula, que a beneficia, sem sombra de dúvida, né? E ela tem essa passagem que é feita muito via Ministério da Casa Civil e de recursos, muito recursos. O que eu acho ruim é porque ela não diz de onde vem esses recursos. E se diz, não escreve. Por exemplo, a inauguração do Hospital da Mulher, com a presença de 3 ministros do presidente Lula aqui. Na sexta-feira passada, ela falou num discurso, sim. Ela reconheceu não só a presença do ministro, como também ela reconheceu os recursos, né? Se não me engano, na ordem de 40 milhões, que o governo colocou ali. Mas a placa, que é do tamanho dessa sala, diz que o Hospital da Mulher é da mulher e do governo de Pernambuco. Não é nem do estado de Pernambuco, é do governo de Pernambuco. E não tem a menor logomarca do governo federal. Em poucas placas tem marca do governo federal em ações que são parceiras. Eu acho isso, saindo da esfera administrativa para a esfera política, eu acho ruim. Eu acho pequeno, na verdade, não é? Porque o presidente Lula tem sido muito generoso. Agora mesmo nós aprovamos um novo empréstimo
relatado pelo senador Dueire, com o nosso voto, nós nos articulamos. A bancada tem trabalhado muito articuladamente, nós 3 senadores e a bancada também do Estado. Ela foi lá, apresentou os pleitos muito bem sistematizados, fez uma reunião com toda a bancada, apresentou os pleitos, nós nos distribuímos nas emendas de bancadas para os pleitos específicos dela, um deles é o Hospital da Restauração, corretamente colocado, não é? Ela dá crédito às emendas parlamentares, sim. Humberto, inclusive, foi o senador escolhido para falar, porque ele botou 5 milhões de emendas naquele hospital. Ela dá crédito, sem sombra de dúvida. Mas a parceria, ela não consegue extrapolar essa questão administrativa. Que o governo melhorou, do começo para cá, melhorou, principalmente nas entregas. Agora, na parte social, na parte de relação com os servidores, é uma lástima. É uma lástima a educação não ter ainda os kits todos, né? Tem uma propaganda muito bonita dela em uma ação do retorno do Ganho Mundo, né? Que foi a única política anterior que ela não conseguiu mudar de nome. Ganho Mundo continuou Ganho Mundo, né? Mas na ponta tem muitas críticas dos servidores, Elielson. Muitas críticas. Há muita concentração administrativa na Secretaria de Administração e isso faz com que algumas decisões se tornem mais lentas, principalmente em relação aos hospitais. Principalmente. E olha que a secretária de Saúde é bem atuante. É da área, é uma sanitarista, defende a reforma sanitária, defende o SUS, mas a gente recebe muita crítica. É cada vídeo que manda, porque eu não gosto de guardar esses vídeos que às vezes são tão constrangedores, não é? Mas são vídeos muito fortes. E na educação, essa questão do provimento, não é, do material do dia a dia, daquilo que foi prometido e que não chegou, da relação com a gestão e da falta de professores que permanece até hoje. Foi feito um concurso, né, no governo de Paulo Câmara, ela chamou todos os concursados, chamou uma boa parte do cadastro de reserva, mas ainda temos 1.700 professores do cadastro de reserva, residuais também dos outros cargos, que foi um concurso geral que foi feito, e aí se recorre a quê? Ao contrato temporário, né? Então essa relação mais da gestão dos servidores é muito criticada pelos próprios servidores. O hospital dos servidores e o SACEP é outro gargalo muito profundo. Então isso são coisas que a população não vê, né? A população vê a entrega de um belíssimo hospital. Na política, então, falta ela marcar território, na sua opinião? Falta, ela é indecisa em relação a Lula, e eu não tiro o direito dela a ser, porque o partido dela é assim. Ela estava no PSDB, um partido de oposição a Lula, e que perdeu muita representação nacional depois Perdeu o governador agora, né? Perdeu o outro governador, só tinha eles 2, né? Eram 3. Eram 3, Ficou né? agora, por enquanto. Ficou com 1. Ela foi fundamental nessa articulação com Eduardo Leite, sem sombra de dúvida, não é? Então, escolhe para ir um partido, teoricamente, da base de Lula. Ministério, né? Os senadores do PSD, a maioria, ou todos os senadores do PSD, são muito fiéis. É tanta confiança que quando o Jacques Wagner pediu licença para fazer uma cirurgia, quem assumiu a liderança do governo foi Otto Alencar. Que é do PSD. Que é do PSD. Da Bahia, né? Mas em outros momentos, em outras passagens, né, o PSD não é tão lulista assim, não é tão governo assim. Tanto é que Kassab, quando veio para a filiação da governadora, Kassab disse o quê? Que podia lançar um candidato a presidente. Então, eu acho que ela fica também aguardando o partido. E é correto, não estou achando errado, não. Ela fica aguardando. Politicamente, eu acho que ela está fazendo em relação ao partido dela, que ela escolheu para ser, no ritmo que o partido se coloca para si próprio, não é? Kassab critica o governo, os ministérios que tem, pressiona demais
Os deputados federais pressionam demais. Então, é natural que os governadores fiquem, eu vou, não vou, eu sou, não sou. Agora, reconhecer o que o governo Lula faz aqui, ela precisa ser mais enfática nisso. Senadora, aqui pedir licença, senhora, para ter um rápido intervalo. Vocês acompanham também aqui o ponto de encontro. Toma uma aguinha rápida e de volta já já com a senadora Tereza Leitão. Voltando aqui no ponto de encontro, hoje com a senadora de Pernambuco, pelo PT, Tereza Leitão. Senadora, a senhora terminou o último bloco falando de Raquel. Eu quero começar primeiro falando, o outro falando de João. Como é que anda as articulações do Partido dos Trabalhadores no governo João Campos? Ele também tem conseguido deixar esse carimbo de Lula nas ações na Prefeitura do Recife. Qual é a sua leitura do prefeito João Campos? Nós temos 2 secretarias no governo João Campos, não é? A Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Habitação, que são as mesmas que tínhamos no governo anterior. Tínhamos alguns quadros técnicos, como secretário executivo, né, escolhidos pela própria gestão. Participamos efetivamente da gestão. A gestão está atravessando, nesse momento, uma dificuldade na relação com os servidores, né? Então, estamos com greve na educação, uma greve que se remete muito ao percentual de reajuste do piso. É uma coisa, inclusive, que eu estou querendo conversar com o prefeito, ele já me sinalizou também. Íamos conversar hoje, mas houve um impedimento, vou ver se remarco para quinta ou sexta-feira, porque hoje eu retorno para Brasília. Mas do ponto de vista da política, sobretudo em relação ao governo do presidente Lula, não há esse apagamento do governo, muito pelo contrário. Todas as ações em parceria, elas são divulgadas, né? Tem coisas, inclusive, que se espera inaugurar para poder ter a presença de algum ente federal. Eu acho que nesse aspecto a gente tem politicamente um parceiro que já declarou que estará com Lula em 2026. E é um parceiro importante do ponto de vista político porque vai ser o presidente nacional do PSB. É ele que vai dialogar com o presidente nacional do PT, que será eleito em 6 de julho. E até lá, com o próprio Humberto, que é o presidente nacional do PT. A eleição dele, se não me engano, é agora, maio. Hoje. Final de maio. Final de maio. Então, é um parceiro que a gente não pode negar o diálogo, muito pelo contrário, né? É o partido do vice-presidente da República, ministro também, que foi uma surpresa extremamente positiva para todos nós. Na verdade, o PT não digeriu muito no início, depois parece que entendeu. Total. Ele próprio nos levou a isso. Eu estava lá no dia da... Foi muito engraçado. Ninguém acreditava naquilo, né? Não, ninguém acreditava. Aquilo foi uma articulação muito bem feita. A participação de Haddad foi fundamental, porque Haddad conhece ele, dali de São Paulo. Teve uma participação muito efetiva. E no dia do encontro nacional, ele estava com Covid. Eita. E aí não pôde ir. Mas o PSB estava todo lá e ele gravou um vídeo. E aí, no final do vídeo, ele diz assim: meus amigos do PT, minhas amigas do PT, fiquem tranquilos comigo, porque nós vamos fazer uma coisa na política maravilhosa como vamos fazer na culinária. Vamos fazer um belo prato de lula com chuchu. Aí já quebrou, né? Porque o pessoal chamava ele, lá em São Paulo, principalmente, de picolé de chuchu. Isso, sem gosto. Sem gosto. Mas eu acho que ele tem sido um auxiliar de Lula, tanto no Ministério quanto na Vice, e retocável. Recentemente, o próprio Humberto defendeu a permanência dele na Vice. Isso, no programa também falou isso. Exato, porque eu acho que até o Temer elogiou ele, você acredita comigo aqui? A postura dele tem sido exemplar, muito contundente, muito coerente, não é? Agora mesmo, na abertura da Conferência de Meio Ambiente, ele foi representando o presidente, né? E tinha 2 microfones para ele fazer a saudação. Aí ele disse: eu vou para aquele dali, porque pela esquerda é melhor. Aí o auditório não se aguentou, todo mundo veio. Então, acho que ele tem se conduzido muito bem. E isso também dá um diferencial de interlocução. Com o PSB, sabe? Com o PSB. Se vai ser, eu não sei. Se vai permanecer ele, eu não sei.
porque tem outros pleitos também. Há uma possibilidade desse candidato a senador em São Paulo, Exato. governador até. Há também. Então, o desenho ainda é inconcluso. Eu falo do ponto de vista político da aliança, mas o desenho é inconcluso. A senhora acha que João presidindo o PSB catapulta ainda mais a eleição dele de governador aqui em Pernambuco? Não sei, não diria que é uma coisa assim imediata, não é? Uma consequência imediata. Facilita a interlocução com os partidos em nível nacional que ele deseja levar para a sua base. Tem problemas no MDB, tem problemas no PP que ele quer levar, mas está com Raquel. Se o PP se juntar com a União, como é que vai ser? Porque o PP está na base da governadora. União com ele. A União está na base dele, né? Então, a gente não sabe exatamente se... E, de fato, qual é o projeto do PT em Pernambuco em 26? Eleger Lula e reeleger Humberto. Reeleger ambos, né? A reeleição de Lula é o foco do PT em todo o país. E por decisão, não digo decisão, mas por orientação do próprio Lula, que isso vai ser decidido nos encontros de tática eleitoral, a gente precisa tomar conta do Congresso. A gente começou a nossa conversa com o Congresso, né? Então, ampliar as nossas bancadas de deputados federais. Pernambuco só tem um deputado federal, por bom que seja, é muito pouco, não é? E ampliar a nossa bancada no Senado. São 2 senadores que vão ser eleitos agora, são 2 vagas, e isso dá uma chance à direita, à extrema-direita, de disputar uma dessas vagas nos estados. Então, todo cuidado é pouco para poder a gente garantir, preferencialmente as 2, mas indubitavelmente uma. Não é possível que a gente tenha um Senado mais conservador do que este. E na sua opinião? Neste Senado a gente consegue ainda dialogar, né? Mas se eles tiverem maioria, vai ser difícil, porque o diálogo não é muito afeito a eles, né? E na sua opinião, o senador Humberto, candidato à reeleição em qual palanque? No de Lula. E qual será o de Lula em Pernambuco? O de João. Se mantiver o que hoje está desenhado, nós estaremos... A senhora acha que Lula não terá 2 palanques em Pernambuco? Não, ele pode ter 3 palanques apoiando ele, como ele teve na eleição de 22. Danilo era o palanque de Lula. Marília apoiou também. Era o palanque onde eu estava, né? Era o palanque onde o PT compunha a majoritária, mas você tinha Marília apoiando Lula e você tinha o PSOL apoiando Lula. Então, Lula tinha efetivamente 3 palanques em Pernambuco, mas ele só subiu em 1. É muito diferente, as pessoas querem fazer uma relação com 2002, 2006. É muito diferente de 2006. Muito diferente. E mesmo assim, Lula teve um candidato. Eram 2 ex-ministros de Lula. Houve um acordo de não agressão. Isso. Mas o palanque em que Lula oficialmente subiu foi o de Humberto. O que aconteceu? Uma atividade de Lula em Caruaru, de Lula, não foi de Humberto nem de Eduardo, que os 2 foram convidados. Se isso vai acontecer nessa eleição, depende de muita coisa. Não é um ato assim automático. Depende de muita coisa na política. O clima da campanha. Exatamente. A composição de Eduardo não nos constrangeu. Tanto é que no segundo turno nós fomos para ele. Ali Humberto ia ganhar aquela eleição. Humberto não ganhou aquela eleição por causa daquele fato lamentável que se construiu, uma falsidade, uma fake news, né? Naquele tempo a gente não dizia ainda que era fake news, né? Que foi comprovada a inocência de Humberto 2 ou 3 anos depois. Mas era o candidato que mais crescia. Mesmo abatido, era o candidato que ainda crescia nas pesquisas, né? Então, foi lamentável, mas nós nos aliamos a Eduardo no segundo turno e fomos fundamentais para a vitória dele. Verdade. Não é verdade? Então, a mesma coisa esse ano. A prova disso que na composição no governo foi o primeiro partido já a ser contemplado. A mesma coisa nós fizemos com Marília. Danilo derrotado, não teve nenhuma discussão para onde a gente vai, se vai para Raquel ou se vai para Marília. Vamos para Marília.
E Lula veio, aí sim, aí Lula veio para uma atividade de Marília. Então, acho que tem coisas ainda a serem construídas, não está tudo definido. O que a gente fala é de cenários desenhados. De hoje. Cenário desenhado, cenário de hoje. Né? Se vai ser ou não vai ser. Agora, para nós, do PT, o diálogo vai passar por isso. Apoio ao presidente Lula, a presença do PT em uma das vagas do Senado com o nome de Humberto Costa. Perfeito. Senadora, vamos falando do PT, recentemente o PT lançou as candidaturas à presidência estadual. São 7 nomes. O que eu acho engraçado é que são 7 dizendo que é unidade, mas com 7 nomes. Como é que a gente consegue uma unidade de um partido com 7 nomes na praça? Dialogando. Não houve diálogo. Essa é a verdade. Né? Houve tentativa de diálogo, mas um diálogo meio travado e muito fragmentado. A conversa com B, B conversa com D, C fica de fora, aí C conversa com A. Não se compõe assim. Tanto é que a força majoritária, que é a CNB, de Humberto, tem 3 candidaturas. Carlos Veras, Márcia Conrado e Sérgio Goiana. Né? A gente tem uma candidatura, a ADS tem outra candidatura, Fernando Ferro do Avante tem a sua própria candidatura e Osmar, que é outra força política, também é candidato. Né? Todos legítimos. A CNB é que tem que resolver se vai ficar com os 3 ou se vai ficar só com um. Né? Então, ao lançar o nome de Messias, a gente lançou acoplado a essa necessidade. Todos são legítimos, todos têm condições de presidir o PT, todos se inscreveram no prazo. Então, o que é que tem que fazer? Foi o chamamento que Messias fez quando a gente anunciou a candidatura. Vamos sentar os 7 que são candidatos, vamos analisar o cenário, vamos ver onde é preciso recuar de A, de B, vamos ver quem é que pode, de fato, e se puder, o que é que vai ser? Quais vão ser os elementos fundamentais de uma gestão do PT nesse desafio que vai ser a eleição de 26? Né? Então, foi mais ou menos por aí. Se você disser, não, teve tempo para o debate, tempo calendário teve, porque desde janeiro que se tenta. Pois né? Você fala muito. Tempo calendário teve, não teve tempo político. Então, agora vamos tentar... A eleição é em julho, né? É em julho, no dia 6 de julho. Eu vou ter uma conversa com o Humberto amanhã, já marcamos lá no PT Nacional. Né? É ruim que os 2 senadores fiquem um de cada lado. Eu não gostaria disso, mas preciso também ouvi-lo e ele precisa me ouvir para ver se a gente consegue arrumar. A senhora acha que ainda pode ter convergência nisso aí? Pode, eu acho que pode. Tem também as eleições municipais, analisar esse cenário municipal, que era o que eu queria, né? Desde o começo, um candidato único para presidente estadual, de acordo com as forças. Se as chapas não conseguissem, as forças políticas não conseguissem se unificar em uma chapa só, cada um lançava a sua chapa, ou sozinho, ou em consórcio com 1 ou 2 forças, porque tudo é proporcionalidade. E a paridade, composição, né? Paridade, cota de jovem, cota de negros, tudo isso está no Estatuto do PT. Mas a proporcionalidade é a força que cada chapa obtém dos votos né, do Estado inteiro. E depois a gente botava na mesa os municípios. Quais são os municípios importantes para Humberto, para mim, para Oscar, para Mozart, para Fernando Ferro? Onde é que a gente já dirige? A gente quer continuar dirigindo? A gente pode abrir mão? Pode haver um rodízio? Enfim, isso não foi possível. E aí tem município que tem 4 chapas, 5 chapas. Tá uma alegria, tá uma festa. Uma torre de Babel. Né? Mas dá para a gente, eu acho que dá sim. Porque aí agora... as coisas estão mais nítidas, né? Estando mais nítidas, a gente vai negociar com a realidade posta na mesa. Eu tenho expectativas muito positivas, né, de que a gente possa avançar. Se não vai avançar 100%, mas avança 50%, 60%, 70%, mas isso no PT não é motivo também de crise, não. Muita gente, porque o PT, porque o processo no PT é diferente dos outros partidos, né? Os outros partidos, eles geralmente elegem suas direções em congresso. Isso. Né? Aí o debate é lá, para tirar os delegados. Eu fui, inclusive, para 2 congressos. Fui para o Congresso Estadual, Regional, do PCdoB,
um grande congresso no auditório da FECAP, e fui para o congresso estadual do PSB, que reconduziu o silêncio. Os delegados já chegaram todos. Tudo pacificado. Tudo pacificado. Aí o processo ele fica mais interno, né? O nosso é mais público. Apesar de ser uma disputa interna, o nosso é mais público na medida em que a gente vai colocando abertamente quem são os candidatos, as candidatas, quem é a chapa. Mas no PT isso não é estranho, para nós não é estranho. Agora, é uma responsabilidade imensa a gente ser do partido do presidente Lula. Isso é uma responsabilidade que a gente não pode titubear com ela. Senadora, essa fragmentação do PT em Pernambuco não diminui o tamanho do partido estadual em detrimento ao partido nacional? Por exemplo, o PT do Piauí tem ministério, o PT do Ceará tem ministério, o PT da Bahia tem ministério. O PT de Pernambuco fica meio que no ostracismo diante dessa fragmentação. A senhora não observa assim, não? Agora, o PT de Pernambuco é o único que tem 2 senadores. Nenhum estado que tem senador do PT tem dupla. É isso que eu digo a Humberto. Vamos potencializar a nossa dupla. Né? Foi ruim a gente ter ficado sem ministério? Eu acho que foi. Até não diga assim, não só o ministério, mas eu falo, o ministério é o parâmetro. Até porque tem muitos ministros de Pernambuco, né? E mais um agora, né? Agora entrou o 7º. E no PT a gente tem quadros que podiam assumir o ministério. Não falo nem de mim, nem de Humberto, falo de outros quadros também, que podiam assumir o ministério. Nós abrimos mão da Sudene para um aliado, que achamos importante. Avalizamos a indicação de Paulo Câmara para o BNB, né? Então, a gente tem uma força também de intervenção. Não é só porque a gente não tem um ministério, a gente tem essa força de intervenção. O que eu acho é que a gente precisa afinar mais a viola. Às vezes ela fica um pouquinho desafinada, né? Entre nós próprios, né? Ela precisa ser mais afinada. E essa direção... Eu acho que todos os candidatos a presidente, eu já escutei isso de vários deles, está com essa tarefa de ter um PT protagonista, mesmo que não seja o candidato a governador, mesmo que não tenha ministério, mas que tenha protagonismo nas escolhas, nas posições, nas estratégias políticas. Eu repito, porque ser o partido do presidente Lula também exige isso. Muita gente por aí não teria essa condição, né? Se não fosse o que o próprio PT nos dá, com essa democracia interna, que não é nada, que não tenha falhas, né? Tem falhas, mas ela existe, né? Então agora, a poeira baixou, as filiações foram feitas, ver como vai funcionar para a gente dar conta de recuperar para fora, sobretudo, não é? Essa força que o PT precisa ter. Então, é dentro, construindo as alianças necessárias, estimulando a militância, indo mais para a base. Você começou dizendo que o meu mandato é um mandato de base. Você acredita que tem gente que estranha? Quem já viu uma senadora se preocupar com o prédio municipal? Eu já ouvi isso. Eu me preocupo porque não estou me preocupando com o PED em si. Eu estou me preocupando com os rumos do meu partido. E um mandato que o partido me deu, que a sociedade me deu, mas sabendo que eu era do PT, não foi só o PT que votou em mim, mas todo mundo que votou em mim sabia que eu era do PT. Eu não sei se eu não fosse do PT eu tinha sido deputada. Eu não sei se eu não fosse do PT eu tinha sido senadora. Então, isso tem que ter uma relação dentro e de dentro para fora. Então, estar na base, um parlamentar, mesmo sendo um parlamentar federal, ele precisa estar na base, tanto para as suas tarefas institucionais, de representação institucional, como para as suas tarefas políticas, e com a responsabilidade ainda maior, uma responsabilidade de fazer consensos, né, ainda maior. Eu repito, eu tenho expectativas de que... Porque é também que todo mundo quer o PT no seu palanque. É a força que o PT tem. Agora, como disse a Dion, o nosso candidato a presidente, o PT tem força.
Tanto é que todo mundo quer o PT. Agora o PT precisa decidir em que condições ele vai negociar o seu apoio. Boa. Isso é o principal. Em que condições o PT vai negociar o seu apoio? Eu citei 2 delas. Lula presidente, Humberto senador. Teremos outras? Vamos analisar. O que seja bom para o PT. Porque sendo bom para nós, é bom para Lula. Porque pode todo mundo sair de Lula, né? A gente não. A gente é Lula. E Lula é a gente. Esse negócio de a gente é Lula, Lula é a gente. Não há uma Lula-dependência do PT de Pernambuco para na reta final sempre é aqui o caminho? Olha, eu não chamo de Lula-dependência e não é só de Pernambuco. É o Brasil todo. É o Brasil todo, não é? E Lula tem consciência disso e está tão preocupado e muito preocupado com o rumo do PT por isso. Quem vai ser o sucessor de Lula? É uma pergunta que eu ia fazer agora, em seguida. É o PT, ou não? Não é? Quem vai ser o sucessor de Lula após essa vitória que eu acredito que virá em 26? De 26 para 30, quem já tem que estar pensando agora. E se o PT não estiver bem forte, vão dizer o que é uma verdade. O lulismo é maior do que o petismo. É. De fato é. Hoje. De fato é, porque Lula é uma liderança muito atípica do ponto de vista da política tradicional, né? Lula veio do sindicato, Lula teve uma passagem pela Câmara, foi deputado constituinte e o mais é pé no chão e sempre nas canelas, né? Tanto para construir o partido, Lula é fundador do PT, quanto para levar o partido para a institucionalidade, né? Então, eu acredito que toda a esquerda depende de Lula. Não é uma dependência negativa, não. É uma dependência de ideário. É uma dependência de ideário que alguns reconhecem e pagam muito bem, do ponto de vista da condição política, da fidelidade, da construção parceira, né? Muitos fazem isso, sem sombra de dúvida. Outros acham que podem brincar com fogo. A gente brincou com fogo, deu Bolsonaro, né? É evidente que Bolsonaro teve um apoio muito grande de setores da sociedade, que até prender Lula prenderam, né? Mas agora Lula é presidente, é diferente, né? É a renovação de um mandato que, como eu disse, vai ter o que mostrar. Vai ter pontos positivos para mostrar. A senhora citou Edinho, está pacificada a eleição dele, nacional, a senhora acha? Está pacificada, Edinho tem amplas condições de ganhar, agora Quaquá se inscreveu. Quaquá se inscreveu, eu diria que é um atentado à unidade partidária, porque ele é da mesma corrente nossa. Ele é da CNB Nacional, ninguém conseguiu detê-lo. Edinho está muito tranquilo, porque Edinho tem apoio da grande maioria eu diria que a candidatura de Quaquá é mais circunscrita ao estado do Rio de Janeiro. Né? Edinho tem apoios no país inteiro, tem apoios de todos os agrupamentos da CNB. Aqui somos nós e Humberto, que somos CNB Nacional. Tanto a CNB quanto o coletivo PT Militante, que é o meu agrupamento, apoiam Edinho. Tem apoio de outras tendências, nacionalmente falando. E eu acho que tem tudo para se eleger e, mais que isso, ser um bom presidente. Senadora, muito obrigado por tirar seu espaço na sua agenda lotada, estar conversando com a assessoria aqui, que se você vê a agenda da senadora, é um negócio de louco. Obrigado, senadora, por receber aqui o Ponto de Encontro. Fique à vontade para suas considerações finais aqui no Eu que agradeço a elegância da sua condução nesta longa entrevista, a todos que nos acompanharam pela rádio, que vão nos acompanhar também pela sua síntese. Muito obrigada e nós estamos sempre à disposição. Eu também. E a você que nos acompanhou, até o próximo Ponto de Encontro.